Bom, pessoal, então vamos dar sequência, vamos falar sobre ultrassom do coração, né? Sobre ecografia cardíaca, ecocardiograma, tá bem? A gente vai falar rapidamente como o exame é realizado, né? As principais indicações e, por último, nós vamos mostrar algumas patologias mais comuns para vocês verem como é fácil, acaba sendo fácil de entender a imagem do ultrassom, que à primeira vista parece muito feia, muito difícil, mas que traz uma série de informações. O ecocardiograma não precisa preparo nenhum, certo? A posição do paciente normalmente é em decúbito lateral esquerdo, como está nessa primeira figura aqui, certo? O paciente deitado em decúbito lateral esquerdo, né? O médico comumente fica do lado esquerdo do paciente, na frente do paciente, mas também em alguns locais, como aqui no Paraná, por exemplo, essa posição também é muito comum. O médico fica então nas costas do paciente, certo? Mas ele permanece em decúbito lateral esquerdo. A única coisa que não dá para fazer é nessa posição aqui, que está muito estranha, né, que a Dilma Rousseff está aqui fazendo um exame atrás do paciente, uma maneira totalmente esquisita aqui, tá bem? Os aparelhos de ultrassom, isso não só para cardiologia, mas para qualquer área da radiologia, vem sofrendo uma evolução muito grande ao longo do tempo. Então, quando eu comecei a fazer ecocardiograma, os aparelhos eram desse tamanho, quase todos eram desse tamanho. Depois eles transformaram do tamanho de um notebook. Esse tipo de aparelho existem vários no mercado, né? A GE tem, a Philips tem uma marca chamada Sonosite, amplamente usado. Isso foi se miniaturizando, vieram os flips, certo? E por final vieram os aparelhos baseados em celular. Olha o tamanhozinho, você acopla o transdutor é essa peça, né, que produz a imagem ultrassonográfica, e você usa o celular para realizar o exame. É claro que daqui até chegar nessa miniaturização toda, né, há uma perda de qualidade, uma limitação de ferramentas disponíveis no aparelho. No entanto, o ganho com praticidade, com portabilidade, foi muito grande, né? A gente acredita que esse último aqui, essa última etapa, ou outras que ainda virão, isso vai acabar fazendo parte da maioria dos médicos no consultório. Isso vai ser uma ferramenta adicional, além do esteto, além do esfigmo, além do martelinho, não importa o que você use no consultório, o médico vai receber treinamento para fazer algumas coisas muito básicas no consultório e vai usar essa ferramenta adicionalmente. Aqui só mais um exemplo, né, de uma coisa que também é realidade já hoje em dia, o uso de robô e telemedicina ao mesmo tempo. O médico faz o exame a muitos quilômetros de distância, né? Isso, lógico, tem o seu uso restrito, mas também vai ocupar seu espaço. Dando só um exemplo de como isso poderia ser utilizado, no Canadá, 90% da população mora até 100 quilômetros da divisa com os Estados Unidos, obviamente por causa do clima, do inverno. Então, na época do inverno, cidadezinhas menores que estão muito afastadas, né, dessa grande densidade populacional ficam completamente isoladas por causa da neve, do frio. Então, nessa época do ano, isso daqui poderia ter grande utilidade, certo? Em locais menores, assim, um centro menor qualquer que reunisse várias cidadezinhas, de maneira que o robô pudesse executar várias tarefas à distância pelos médicos que estão nos grandes centros. Não só para realizar ecocardiograma, mas para qualquer outro tipo de procedimento. E independente do tipo de aparelho, como é que a gente realiza o ecocardiograma, né? A gente tem 4 abordagens básicas
ou seja, locais pré-determinados onde a gente coloca o transdutor, estão aqui representados, né? Isso não é para que, não tem necessidade que vocês saibam isso é coisa de especialista, de super especialista, mas o que tem que ser lembrado é que a gente está sempre fugindo dos ossos. Aqui no caso, como estamos falando do tórax, né, do externo, das costelas do paciente. Por quê? Porque o som produzido pelo transdutor, né, pelo aparelho de ecografia, não consegue atravessar o osso por causa do cálcio. Ele blinda a passagem do som. E se você não faz com que o som ultrapasse, ele não vai conseguir atingir a estrutura, produzir o eco, e aí, a partir desse eco, é que a gente faz a produção da imagem. Aqui a gente tem representado as 4 abordagens habituais, né, os 4 cortes clássicos. Isso também é coisa de especialista, mas só para vocês terem uma ideia da posição que a gente coloca o transdutor no peito do paciente. Essa é uma das abordagens clássicas, né? Um corte que a gente chama ele de para-external, para significa ao lado, então está do lado do externo, né? E longitudinal tem a ver com a orientação dessa imagem. Coisa também de especialista que vocês não precisam saber, mas aqui é só para demonstrar com esse desenho do Netter, né? Vocês devem conhecer já o Netter, um livro de imagens cardíacas sensacional. Olhe o grau de semelhança, né? A válvula mitral, certo? O ventrículo esquerdo, aqui o septo que divide os 2 ventrículos, que nessa imagem está representado aqui. Notem que o que tem mais densidade, o que tem mais tecido na ecografia, de maneira geral, não só do coração, fica mais branco. O sangue, que tem uma densidade menor, né, o líquido de maneira geral, fica mais escuro, mais preto. E quanto mais compacto é o tecido, quanto mais fibrótico, mais denso, mais branquinho vai ficando. Correto? Aqui, pessoal, mais do mesmo, certo? Novamente a peça e a imagem ecocardiográfica. Agora a gente está utilizando essa abordagem, essa posição, né? O famoso apical de 4 câmeras, o mais clássico. Depois nós vamos ver exemplos disso para que facilite o entendimento de vocês. Mas, mais uma vez, identificando as estruturas, né? O que está preto tem sangue, aqui é o ventrículo esquerdo, né? Aqui a parede do ventrículo esquerdo, a parede lateral, a parede septal. Veja lá, a parede lateral, septal, né? Vejam que, apesar de ser uma imagem de resolução espacial pobre, né? Uma imagem feia, com poucos detalhes, isso é resolução espacial pobre, veja que a gente consegue tirar uma série de informações, né? Muito parecido com o desenho, e depois a gente vai ver que muito parecido com a peça anatômica. Muito bem, então vamos em frente, vamos falar um pouquinho agora sobre as indicações do ecocardiograma. Para que serve? Quando a gente pede esse exame, né? Ninguém vai pedir para vocês decorarem isso, a não ser, claro, os que pensam em fazer cardiologia, mas como é versátil um ecocardiograma? A gente pode analisar as câmeras, medir o tamanho, medir a espessura do ventrículo, a espessura das válvulas, as distâncias, analisar se as válvulas estão trabalhando direitinho, se elas estão, por exemplo, estenóticas, lembra quando elas estão estreitadas, né? A gente pode avaliar a hemodinâmica dentro do coração, o fluxo de sangue que está passando dentro, depois a gente vai ver isso, como a gente faz isso. A gente pode avaliar defeitos congênitos do coração, né? Porque se a gente consegue ver o tamanho, a espessura, a gente consegue também determinar se tem alguma alteração congênita. Shunts são comunicações anormais entre uma cavidade e outra. O sangue mistura entre um lado e o outro do coração, por exemplo. E por aí vai. Veja que o ecocardiograma pode dar praticamente qualquer tipo de informação do coração, ok? Então, é um método versátil, barato, que não faz mal para o paciente, sem radiação,
portátil, como vocês viram, disponível, certo? E para não dizer que ele é perfeito, o eco pode visualizar praticamente tudo dentro do coração, tudo sobre o coração, exceto o quê? Exceto a nossa velha conhecida, as coronárias. Ah, professor, mas por que não dá para ver as coronárias? Porque as coronárias são muito finas, né? São estruturas que, às vezes, esse diâmetro transverso da coronária, nos vasos mais finos, ele chega a 1 milímetro, meio milímetro, certo? Aqui na parte mais proximal é um pouco mais, 4 milímetros, 5 milímetros, né? Mas então, a resolução espacial do eco não é suficiente para que você consiga enxergar as coronárias, porque elas serem muito finas, né? A imagem do eco é uma imagem mais bruta, concordam? Então, esse é o motivo pelo qual não dá para ver as coronárias. É uma pena, porque se desse, seria um exame praticamente imbatível, né? E não é o objetivo dessa aula, mas para ver as coronárias, né? Para ver as coronárias, a maneira mais clássica, consagrada, utilizada há muitos anos que a gente conhece, é desse examinho aqui do lado direito, o famoso cateterismo cardíaco. Depois eu vou explicar melhor sobre esse exame, mas esse sim, ele é feito especialmente para ver as coronárias. A gente injeta um contraste dentro da coronária, no caso aqui a coronária esquerda, lembram do tronco, a descendente anterior, a circunflexa, que a gente viu agora há pouco, né? A gente injeta um contraste invasivamente, né? O médico vai com um catéter pela aorta, cateteriza o ósteo do tronco, aqui o ósteo da coronária, injeta contraste, bate uma foto e faz essa imagem, que na verdade é um raio-x contrastado do coração. E quando a gente faz ecocardiograma, o primeiro dado que a gente habitualmente extrai do exame, e é um dado muito importante, são as medidas do coração, certo? Então aqui vocês podem ver as medidas que a gente faz habitualmente pelo eco, né? Esse é um corte para external longitudinal, como a gente viu agora há pouco, isso vocês não precisam saber, né? Mas a gente faz, só recapitulando aqui, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a raiz da aorta, o ventrículo direito, né? Essa parte mais clarinha é o miocárdio. Medidas que a gente faz, então, a raiz da aorta, isso são medidas padrão, em locais padrão, certo? No mundo inteiro. O átrio esquerdo, ok? Depois a gente mede aqui o septo interventricular, onde eu estou com o pincel, né? E a gente mede a cavidade, o tamanho do ventrículo esquerdo na diástole máxima, quando ele está cheião de sangue, e depois a mesma coisa na sístole, quando o coração está totalmente contraído, né? Já empurrou todo o sangue para fora. Dessas medidas, a gente pode saber, por exemplo, se o coração está aumentado de tamanho, está dilatado, se tem alguma parte do coração que está com o tamanho alterado, certo? Mas, principalmente, a gente tira dessas medidas um dado muito importante, que é a fração de ejeção, tá? E a fração de ejeção é a medida isolada mais importante da cardiologia. E o que é a fração de ejeção? A fração de ejeção nada mais é do que a quantidade de sangue que o coração empurra para fora em cada batimento, certo? Não confundam com o débito que a gente falou lá atrás, né? O débito cardíaco é o volume expelido pelo coração em 1 minuto. Né? A fração de ejeção tem uma relação direta com o débito cardíaco, né? Mas aqui nós estamos falando de um batimento. E já a gente vai ver como a gente chega nesse número, nessa fração. E a importância disso, claro, qual é? A importância é porque a fração de ejeção é uma medida da função do coração. Fração de ejeção alta, normal ou alta, significa coração bom, coração forte. Fração de ejeção baixa significa que o coração está fraco, né? Não está conseguindo bombear o tanto de sangue necessário
para as atividades metabólicas que o organismo está exigindo naquele minuto. A fração de ejeção, essa função, essa performance do coração, está extremamente ligada ao prognóstico de sobrevida das doenças cardíacas. O que quer dizer isso? E daí é que está a grande importância da fração de ejeção. Quer dizer que pacientes que têm fração de ejeção baixa, rebaixada, têm uma chance, um prognóstico, uma chance de morrer muitas vezes maior daquele que tem a fração de ejeção normal. E isso não depende do tipo de problema cardíaco. Então, independente do tipo de problema cardíaco, se o paciente infartou, se o paciente tem pressão alta, se o paciente está com o coração inchado, se o paciente nasceu com um buraco no coração, uma alteração congênita. Não depende. Fração de ejeção normal, sobrevida, prognóstico bom. Fração de ejeção baixa, diminuída, prognóstico ruim. Ah, professor, mas você é dermatologista, tenho que saber da fração de ejeção? Tem porque isso é usado em qualquer exame de cardiologia. Quando você for fazer seu raciocínio clínico de outra especialidade, você vai ter que ter essa informação para poder medicar o doente, mesmo que você não seja cardiologista. Isso é utilizado por anestesistas, pelo cirurgião. O cirurgião, quando vai entrar numa cirurgia, ele quer saber se a fração de ejeção do paciente é normal, ou seja, ele quer saber se o coração vai aguentar, se o coração tem reserva para bombear o sangue que vai precisar durante a cirurgia. Ok, pessoal? E como é que a gente calcula a fração de ejeção? Bom, para calcular a fração de ejeção, vem uma parte chata, que não é todo mundo que gosta, que envolve um pouquinho de física, de matemática, mas o cálculo é muito simples, vai dar para todo mundo entender, tá bom? O que é a fração de ejeção? A fração de ejeção é o quanto que o coração mandou para fora de sangue em uma batida, correto? E para a gente saber o quanto foi expelido, foi bombeado, é muito simples. Você vai saber quanto tinha de sangue na diástole, olhem aqui embaixo, ó. Então o coração cheio dentro do ventrículo. Ah, pessoal, quando eu estou falando de fração de ejeção, estou me referindo ao ventrículo esquerdo, tá? Porque é a grande bomba, né, que leva sangue para distribuir para o organismo. Tá? Existe fração de ejeção também do ventrículo direito, mas aqui, para fins de aprendizado, a gente está sempre falando do esquerdo como sinônimo de fração de ejeção. Então, continuando, para calcular a fração de ejeção, a gente sabe, se a gente souber qual é o volume que tinha aqui dentro na diástole, quando o coração está cheio, né? E a gente sabendo o que ficou aqui dentro, né, o que tinha na diástole e o que ficou dentro da sístole, se a gente subtrair um do outro, a gente sabe quanto que saiu de sangue. Vocês concordam? Né? E se a gente sabe quanto saiu, né? A gente tira o ventrículo cheio do ventrículo vazio, entre aspas, a diástole menos a sístole, essa diferença é o que saiu de sangue, o que foi bombeado. Se você dividir isso pelo que tinha na diástole, pelo que tinha inicialmente, essa relação multiplicada por 100 te dá a fração de ejeção. O normal é alguma coisa entre 55% e 75%. Correto? Por que nunca é 100%? Né? Porque o ventrículo esquerdo, na sístole máxima, quando ele está todo contraído, ele não fica totalmente vazio. Sempre sobra um pouquinho de sangue aqui. Né? Então, não é todo o sangue que é expelido durante um ciclo cardíaco, então o normal nunca chega a ser 100%. Aqui tem um exemplo prático, pessoal. O ventrículo esquerdo cheio, na diástole, 130 ml aqui dentro. Ventrículo esquerdo vazio, contraído, né? Vazio entre aspas, no final da contração, na sístole, ficou 50 ml aqui dentro. A gente faz essa diferença
e a gente chega ao volume ejetado, 130 menos 50, 80. Então, a fração de ejeção nesse exemplo, para esse paciente, basta pegar o volume que foi ejetado, os 80, dividir pelo que tinha no ventrículo na diástole, quando ele estava cheio, 130, né? Isso dá 0,61, multiplica por 100, dá 61%. Então, 61% do volume que tinha aqui dentro do coração foi ejetado num batimento cardíaco. Isso é a fração de ejeção. Tá certo, professor. Então, eu entendi. Quer dizer, então, que a fração de ejeção é um dado muito importante, tem a ver com o prognóstico. A gente consegue ele através dos volumes aqui dentro do ventrículo esquerdo, mas como que eu chego nesse volume? O senhor quer me dizer que é o ecocardiograma que me dá essa informação? Exatamente. Essa informação, a gente tira o volume diastólico e o sistólico dessas medidas que a gente faz no começo do ecocardiograma. E como que isso é feito? A gente faz uma medida linear e transforma isso num volume, mas isso não me parece certo, do ponto de vista físico não tem muito sentido. Tem sim. É porque a forma do coração nos corações que não são muito patológicos, na grande maioria dos corações, nos corações normais ou próximos ao normal, essa forma ela sempre respeita uma figura geométrica chamada elipsoide de revolução. E a partir de fórmulas desta medida linear, existe uma correlação muito forte com o volume ventricular. Então, a gente sabendo o volume, a medida linear da diástole, a gente sabe o volume da diástole, a mesma coisa para a sístole, e a partir daí a gente calcula a fração de ejeção. E nos casos em que o coração não é normal, que ele não segue essa regra do elipsoide de revolução? Aí, nesses casos, os aparelhos de eco também têm outros recursos, outras ferramentas, que possibilitam a gente igualmente a calcular esse volume, tanto na diástole quanto na sístole. E aqui a gente tem alguns exemplos disso, que vocês não precisam saber porque isso é uma coisa técnica, mas existe uma maneira que chama área-comprimento para calcular o volume, que a gente ensina para o aparelho, onde estão as bordas da cavidade do ventrículo esquerdo na diástole e na sístole. E também, mais recentemente, os aparelhos mais modernos, eles calculam o volume, porque são ecografias tridimensionais, né, ecocardiograma 3D, eles calculam o volume sem necessidade nenhuma de fórmula, diretamente a partir do volume da cavidade, porque o aparelho fornece essa informação diretamente. Então, pessoal, dando seguimento às indicações do eco, eu gostaria de falar para vocês sobre Doppler. Doppler não é uma indicação propriamente dita do ecocardiograma. Ninguém pede um exame de eco pensando no Doppler, mas é uma ferramenta muito útil que os aparelhos de ecografia, de maneira geral, têm hoje em dia, tá? Então, Doppler não é nome de exame, certo? Mas se popularizou como? Então, vocês vão escutar de vez em quando as pessoas falando, pede um Doppler para o paciente, ok? Doppler se popularizou como sendo sinônimo de ecografia vascular, mas, na verdade, é uma ferramenta que nós temos, inclusive, na maioria dos aparelhos modernos de eco, e que a gente utiliza muito essa ferramenta para fazer o eco do coração, o ecocardiograma. Tá? E o que é o Doppler? O Doppler é um princípio, um instrumento de diagnóstico, né, que utiliza um princípio físico do mesmo nome, do efeito Doppler, para detectar estruturas em movimento. E quando a gente fala em estrutura em movimento, o que a gente está de olho mesmo, no fundo, é no movimento do sangue. Porque no movimento do sangue dentro do coração, nos fornece uma série de informações, como, por exemplo, se tem alguma válvula estenótica estreitada, não é verdade? Se tem algum buraco, algum furo, alguma alteração congênita dentro do coração. Então, Doppler é uma ferramenta usada para analisar estruturas em movimento, principalmente o sangue.
Através do Doppler, a gente consegue ver a velocidade do deslocamento dessa estrutura, né? A gente consegue ver o sentido de movimentação, o padrão do fluxo do sangue. E aqui do lado direito a gente tem então alguns exemplos de Dopplers, certo? São 3 tipos diferentes de Doppler, todos mostrando estruturas em movimento. Esse daqui é de uma carótida, mostrando aqui em colorido em vermelhinho o sangue em movimento, está representado a onda de pulso aqui embaixo. Aqui a mesma coisa, na aorta descendente, né? Esse é um tipo de Doppler chamado de contínuo. E aqui um terceiro tipo de Doppler chamado de tecidual, que também serve para detectar estrutura em movimento. Nesse caso, a gente mudou o filtro do aparelho e não estamos detectando o sangue, mas sim uma velocidade mais lenta, que é o movimento da parede do coração. Então, vocês vejam aqui o ventrículo esquerdo, aqui o ventrículo direito, e essas cores representam o movimento. Se está em azul, é um sentido de movimento, se está em vermelho, é o sentido contrário do movimento. E o tipo mais comum, mais clássico e também o mais facilmente entendível de Doppler é o Color Doppler, que nosso presidente Collor, né, os mais novos talvez não o conheçam, certo? O Color Doppler nada mais é do que a representação do sangue, a movimentação do sangue em escala de cores, certo? Só para a gente ter uma noção, entender rapidamente, aqui a parede do ventrículo esquerdo, branquinha, parte escura é o sangue. Quando a gente liga o Doppler Color, é uma ferramenta, é um botãozinho que eu aciono. Dentro dessa área, desse ROI, que a gente chama, que significa Region of Interest, né? Região de interesse, ROI, tudo que está aqui dentro passa a ser codificado pelo Color Doppler. O transdutor está localizado aqui, né, nessa pontinha. Esse é um corte apical de 4 câmeras. Então, o transdutor estaria aqui. Tudo que se aproxima do transdutor, o aparelho codifica em amarelo. Essa cor eu escolho, eu posso mudar. Tudo que se afasta do transdutor, o aparelho codifica em azul. Então, aqui a gente vê a diástole, o sangue vindo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Aqui a gente vê a sístole, o sangue indo do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Opa, normalmente isso não pode acontecer, mas aqui tem um problema na válvula mitral, certo? Que está deixando o sangue voltar, o sangue refluir do ventrículo para o átrio na sístole. Isso daqui é um refluxo mitral leve e é assim que a gente faz diagnóstico de uma valvopatia, né, mitral, um refluxo mitral. O Doppler que me ajudou aqui, né? Se eu não tivesse vendo o sangue voltar, como que eu iria saber que essa válvula está incompetente? Correto? Então, esse é o Color Doppler, uma das ferramentas mais utilizadas em ecocardiograma. Muito bem, pessoal. Me perdoe. Muito bem, pessoal. Então, para finalizar, agora a gente vai ver uma coisa mais light, um pouquinho, alguns exemplos das patologias mais comuns que são visualizadas pelo ecocardiograma, pelo ultrassom, né? E a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre cada uma das patologias para vocês já irem acostumando com elas. Vamos procurar, então, sempre correlacionar a imagem do ultrassom, aqui à nossa direita, com uma peça anatômica ou um desenho para ficar mais facilmente entendível, né? Então, olhe bem, cavidade do ventrículo esquerdo, aqui o ventrículo esquerdo, né? Parede grossa, ali o ventrículo direito, que tem uma paredezinha mais fininha, perfeito? O que chama atenção nessa imagem? A espessura do ventrículo esquerdo. Isso eu posso pegar uma reguinha que tem no aparelho e eu meço e vejo que essa distância está anormalmente alta. Mesma coisa aqui, certo? A imagem está invertida, o ventrículo esquerdo está do lado direito, é esse aqui. Olha a grossura do septo interventricular. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Olha a espessura do septo, certo? A mesma coisa do lado de cá, na peça anatômica, né? Aqui está invertido, né, em relação a essa imagem, mas aqui dá para ver bem, ó, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito todo hipertrofiado. Isso se chama hipertrofia miocárdica, né?
Aqui no caso, uma hipertrofia miocárdica muito acentuada. Nesse caso, é uma doença congênita chamada miocardiopatia hipertrófica. Mas uma pressão alta descontrolada também pode causar isso, uma estenose aórtica severa. Tem várias patologias do coração que fazem o músculo, como o músculo do braço, né? Quando a gente carrega muita carga, faz muita força, ele se hipertrofia, como uma resposta. O músculo do coração, mesma coisa. Então, num paciente hipertenso, por exemplo, o coração tem que bombear mais sangue, fazer mais força. Com o passar do tempo, com os meses, os anos, esse coração pode ficar hipertrofiado. Patologia facilmente detectada e diagnosticada pelo ecocardiograma, a hipertrofia. Outro exemplo, gente, prolapso da válvula mitral, muito comum. Provavelmente todos de vocês conhecem alguém que tem prolapso da válvula mitral. 5 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Só para a gente entender aqui, ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, nem precisaria dizer, está escrito, né? A correlação lá com o desenho anatômico, né? Certo, gente? Vejam que aqui a válvula mitral, separando o átrio do ventrículo. Esse aqui é um dos folhetinhos da válvula mitral, o anterior seria esse aqui, ó. E vejam que o folheto posterior faz essa barriguinha, né? Bem grande essa barriguinha. O normal é que ele tivesse aqui, ele prolapsa para dentro do átrio esquerdo, ele faz uma protuberância para dentro do átrio esquerdo. Isso a gente chama de prolapso da válvula mitral, uma causa comum de dor torácica, que não tem nenhuma associação com infarto, com um problema cardíaco mais sério, mas muito comum, muito prevalente na população, principalmente na população feminina. Isso causa dor, causa arritmia cardíaca às vezes também. E como vocês podem ver, facilmente diagnosticado através do ecocardiograma, né? Bateu o olho já sabe que tem. Vamos lá, pessoal, mais um outro exemplo. Aqui a reguinha do aparelho não está aparecendo, mas é um corte longitudinal, né, parasternal longitudinal. Se eu pudesse medir aqui o ventrículo esquerdo, a cavidade do ventrículo esquerdo, estaria muito aumentada. Normal até 55 milímetros, aqui provavelmente deve ter uns 65. Essa imagem foi previamente vista, anteriormente vista, já tinha sido vista no raio-x de tórax comum. Vocês veem que o índice cardiotorácico aqui está aumentado, né? Que, para quem não se lembra, o índice cardiotorácico é a razão entre o diâmetro máximo do coração medido na altura do diafragma, dividido sobre o diâmetro máximo da caixa torácica, medida no mesmo nível durante a inspiração. Quando esse número, essa razão, é maior do que 0,50 no adulto, 0,5, a gente fala que a área cardíaca está aumentada, o coração está dilatado. A gente suspeita no raio-x, né? Aqui nitidamente um coração grande, né? Aqui vai dar um 0,7, 0,8, concordam? O tamanho do coração pelo tamanho da cavidade. Foi solicitado um eco, o eco confirmou que o coração estava dilatado. Então, miocardiopatia dilatada é uma doença que dilata o coração, deixa o coração fraco, coração dilatado, coração inchado, é coração fraco, ok, gente? Na verdade, quase toda doença cardíaca, não dá para dizer todas, independente da causa, pressão alta, infarto, valvopatia, não importa. Quase toda doença cardíaca, no seu final, nos seus últimos capítulos, acaba por dilatar o coração fica inchado. Perfeito? Mais um exemplo, que a gente já viu agora há pouco, um refluxo mitral, uma valvopatia mitral. Veja que aqui o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a válvula mitral aqui está fechada e a gente colocou uma ferramenta, o Color Doppler, em cima da válvula mitral e a gente vê aqui um grande jato voltando na sístole para dentro do átrio esquerdo, né? Aqui o sangue deveria todo sair pela aorta, não poderia estar voltando para cá durante a sístole. A válvula mitral está incompetente, insuficiente, deixando voltar esse sangue aqui. Isso é um refluxo mitral, também detectado ao ecocardiograma.
Estenose, pessoal, estenose, lembra? Um estreitamento anormal, no caso aqui, uma estenose da válvula mitral, uma outra valvopatia. Nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui na peça do Netter, né? A válvula mitral está doente, espessada, cheia de verruguinhas, tá vendo? Ó, esse é um aspecto reumático da válvula, se não me engano, é isso mesmo, um aspecto reumático, né? A válvula não abre bem, o folheto fica endurecido e causa um estreitamento, uma estenose mitral. A gente consegue detectar isso no eco. Se colocasse um Doppler aqui, a gente ia ver nitidamente que o sangue estaria todo turbilhonado aqui devido ao estreitamento. Aqui a mesma coisa na peça anatômica. Pessoal, esse exemplo que parece similar ao segundo, e aqui é um refluxo, mas agora do lado direito do coração, na válvula tricúspide. Deixa eu pegar meu cursor aqui. Aí. Na válvula tricúspide, tá? A válvula aqui é o ventrículo direito, o átrio esquerdo. O ventrículo direito, a tricúspide está fechada, o sangue não deveria voltar daqui para cá. Isso é um refluxo tricúspide, determinado pelo Doppler, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é uma outra funcionalidade, uma outra informação que a gente tira do coração, do ecocardiograma. Pelo refluxo tricúspide, aqui representado nessa figura, a gente faz um outro tipo de Doppler, não o Collor, como está aqui, um outro tipo que vai aparecer, que tem essa representação, a gente chama de Doppler contínuo, e vocês não precisam saber como, a parte técnica, mas a partir do refluxo tricúspide, eu consigo calcular a pressão sistólica na artéria pulmonar. O que quer dizer isso? Eu consigo calcular a pressão arterial dentro do pulmão do paciente, que o normal é até 35. Quando esse valor aumenta, eu digo que o paciente tem hipertensão pulmonar. O aparelho faz isso através de fórmulas matemáticas, lógico, né? Mas o que vocês têm que guardar é mais essa funcionalidade do ecocardiograma. Posso saber a pressão no pulmão a partir do coração, a partir do refluxo tricúspide. Quando não tem refluxo tricúspide, é mais difícil, mas também tem como calcular a pressão pulmonar, ok? E esse aqui, gente, quem se arrisca? Olha só, esse não é difícil, é só entender o corte. Estou com o transdutor no corte apical, tá? No caso aqui de 4 câmeras, ventrículo esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo esquerdo, temos aqui a peça, e aqui a gente vê uma imagem branca, lá na pontinha do coração, certo? Aqui é sangue. Aqui é o miocárdio. O que é essa coisa branca aqui, estacionada aqui? Isso é um trombo que se consolidou dentro da cavidade ventricular, certo? Ele fica branco porque o sangue se aglutinou, né? Virou um trombo e aí ele fica mais denso e começa a refletir, mas o ultrassom fica branquinho, certo? Vamos lá, pessoal, está acabando, tá acabando. Outra finalidade do ecocardiograma: ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, corte paraesternal longitudinal, aqui o ventrículo direito. Meu Deus do céu, tem uma bola branca dentro do átrio esquerdo. Depois ela sumiu nessa figura da direita. É que aqui é um pós-operatório, aqui é um pré-operatório, dessa massa gigantesca dentro do átrio esquerdo, chamado de mixoma. Mixoma é o tumor cardíaco primário mais comum, o tumor originário do coração mais comum. Felizmente ele é benigno, tá? E o tratamento é cirúrgico e os resultados são excelentes. Aqui a mesma coisa, vista por outro corte, né? Mostrando que o Doppler, que o sangue passa nas laterais do tumor, chegando quase a obstruir totalmente o fluxo de sangue do átrio para o ventrículo, né? Isso dá um baixo débito muito alto, uma hipotensão, porque o coração não consegue mandar sangue. Certo, pessoal? Vegetação, ventrículo esquerdo, tem o cursor, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, válvula mitral fechada. Aqui eu não liguei Doppler, eu não liguei ferramenta nenhuma. Eu estou na visão tradicional, que a gente chama de modo bidimensional, né? E olha só aqui,
tem uma breubinha aqui, tem uma imagem estranha aqui, grudada. Na verdade, se você visse em movimento essa imagem, ela está grudada aqui no folheto da válvula mitral, tá certo? Isso daqui é uma vegetação que, na verdade, faz diagnóstico de endocardite, certo? Endocardite, como o próprio nome diz, todo it, né, faringite, é uma inflamação do coração. No coração, a gente chama especificamente endocardite, a gente vai além. É uma inflamação, mas junto com a inflamação vem uma infecção. Então, na vegetação, a gente encontra restos de bactéria, fibrina, hemácias, e tudo isso formando um grande colágeno, formando uma estrutura, um grande plastro, aqui uma estrutura que adere à válvula mitral. São casos geralmente graves que desencadeiam febre de origem não de origem determinada, que desencadeiam febre de difícil diagnóstico. É aquele paciente que tem uma febrezinha baixa todo dia, não melhora com nada, ninguém consegue achar foco, tem que suspeitar de endocardite, tá bem? Olha lá, outra patologia, derrame pericárdico. Lembra da anatomia? Aqui o ventrículo esquerdo, lá em cima o direito. O que é esse aqui? Isso é líquido entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. Entre os dois, cheio de líquido, um derrame pericárdico. Mesma coisa aqui, né? Quadro grave que, se não tratado, pode levar a parada cardíaca, certo? O coração não consegue mais bombear sangue, porque não tem espaço, o líquido comprime a parede do coração, ele não consegue mais se encher de sangue. É um quadro conhecido como tamponamento cardíaco.